Olá, vamos olhar esse vídeo que é de um galpão que nem foi colocado a telha ainda e ele caiu por uma pequena carga de vento, ok? Isso é uma coisa que acontece regularmente em uma construção que não tem controle adequado. A gente consegue ver, só pausando aqui antes do galpão cair, que é uma treliça que tem uma inércia absurda, ok? É uma treliça de ordem reforçada que eu não recomendo que seja feito nunca, mas foi utilizada, e é um galpão triplamente rotulado que às vezes é feito para facilitar a execução, mas tem como facilitar a execução mesmo que ele fosse engastado. Só a questão aqui é o seguinte, a gente pode ver que o galpão está caindo para o lado, ok? Ou seja, tá aqui, ó, basicamente o galpão ele não tinha, digamos, nenhuma carga elevada ainda, porque nenhum perfil falhou, ele só caiu, ok? Agora, por que isso acontece? Vou até aumentar minha tela aqui para poder explicar mais no quadro, mas por qual motivo esse efeito acaba acontecendo, né? De galpões falharem com uma carga muito baixa. Primeira questão, então, quando nós temos um galpão, ele vai ter basicamente, um galpão simétrico como esse, ele vai ter três possibilidades de sobrecarga, que é o vento, digamos, aí vermelho aqui, ó, o vento que bate na lateral dele, aqui eu estou vendo ele de frente, ok? O vento que bate na frente dele, ok? Eu estou vendo ele de cima aqui, certo? Que é o azul claro, e a sobrecarga. Tá? O peso próprio também, mas vai estar, digamos, combinado a sobrecarga, digamos, no mesmo princípio, né? Essas aqui são as hipóteses críticas que combinaria com o peso próprio. A questão é, beleza, um galpão desse tipo pode ter sido dimensionado, provavelmente foi dimensionado para a estrutura, porque é uma estrutura bem pesada, mas a questão é, todas as hipóteses aqui, o galpão pode ter sido dimensionado para resistir. Só que o problema é, número 1, essas não são todas as hipóteses. Como assim não são todas as hipóteses? Bom, eu tenho que dimensionar o meu pórtico para suportar a carga de vento que bate na lateral? Sim. A carga de vento que bate no oitão? Sim. A carga de sobrecarga, tá, de montagem, manutenção e tudo mais, e peso próprio também? Sim. Tudo isso eu tenho. Só que o problema é, primeiro que muita gente vai trabalhar com software genérico, sem trabalhar as configurações do tipo da erro. O principal problema é, em uma tesoura, geralmente vai ter uma tesoura, ainda mais aquela imagem, a gente viu que era uma tesoura, sei lá, de um galpão, eu estou falando de 30, 40 metros de vão, foi um tesouro de, no mínimo, tipo, o mínimo dos mínimos está uns 1000 milímetros de altura. Menos que 1 metro de altura seria raro, tá? 30 metros de vão já é normal trabalhar com pelo menos 1 metro de altura uma tesoura dessas, justamente porque a gente está falando de cargas bem pesadas. Agora, e na largura? Bom, geralmente o perfil desse vai ter em torno de 150 milímetros, ok? Então ele não vai ter, meu Deus do céu, quanta largura, ok? Tá? 150 milímetros normal, aqui 1000 a 1500 milímetros de altura normal, certo? Então a gente tem uma peça extremamente alta e fina, ok? Tá? O que acontece quando tem uma peça extremamente alta e fina? Ainda mais que ela não é de alma cheia, ela é só treliçada. Flambagem lateral por torção é um risco, ou seja, que a peça tombe para o lado, ok? Como que a gente evita esse tombamento lateral? Muito simples. Lá do outro lado do galpão, 5 metros, 6 metros para o lado, eu vou ter um outro pórtico, certo? E aqui entra um problema. Durante a montagem, agora vamos pensar a primeira questão. Você já pensou assim, tipo, segurar uma vassoura, assim, ó, tá? Você tenta segurar uma vassoura com a mão, ok? A questão é, enquanto a vassoura está reto, qualquer força pequena vai suportar ela em pé, tá? Tipo, se eu colocar o dedo aqui em cima com mínima força, vai suportar ela em pé. Ou, se você está com uma moto, se a moto está na vertical, a força que eu preciso fazer para estabilizar ela é mínima. Mas assim que ela começa a cair, a força necessária é muito alta, ok? Então, o problema que a gente tem é que, beleza, tem uma tesoura aqui, eu tenho uma tesoura aqui. É colocado uma terça entre as duas tesouras, certo? A terça, com a mínima força de compressão, tração que a terça resista, ela estabiliza os dois pontos enquanto as duas tesouras estão verticais, ok? Então, enquanto as duas tesouras estão perfeitamente alinhadas com a gravidade,
durante a montagem inicial, ela suporta tranquilamente os esforços. Porém, a partir do momento que surgiu uma carga de vento, que não precisa ser uma carga de vento pesada, tá? A partir do momento que surgiu uma carga de vento lateral, tá? O que vai acontecer é que as tesouras vão tender a tombar lateralmente. Ok? E daí o que acontece é, durante a execução, muitas vezes é utilizado terças para travar. Tá? Isso, claro, né? Dois tipos de execução. Execução que não tem engenheiro e execução que tem um cara que diz que é engenheiro só porque ele tem um papel escrito, diploma em engenharia civil, mas ele não tem a menor ideia do que significa engenharia e deixa executar de qualquer jeito. Bom, a questão é, beleza, ela é executada assim, colocada a terça, ok? E aí parece que está travado, porque a estrutura deu uma estabilizada ali enquanto ela está vertical. Só que assim que o galpão começa a cair, a gente vai voltar naquela questão da caneta, quando começa a cair, não tem Deus que segure. Pois é, se você já andou com uma moto pesada, ela começou a cair muito, você vai ter que largar ela, porque não tem mais o que segurar. Então, essa que é a questão. Agora, o que tem que acontecer aqui é, não só eu ter uma terça travando, porque a terça não vai travar assim que a peça sair de estabilidade, mas eu ter uma peça que está travando com uma rigidez suficiente, que é o SBR e o FBR da NBR 8800, ok? Tá? Como que a gente consegue isso? Tem duas maneiras, ou eu faço uma terça gigante, uma treliça de terça de 1 metro de altura e tudo mais, com uma rigidez gigante, que ela tem a altura da tesoura geralmente, que é uma treliça de travamento, que ela pode auxiliar nisso, ela vai gerar um pórtico vendel, vai aumentar as cargas na tesoura, e geralmente não é utilizado para isso, mas tecnicamente poderia, durante a execução, ser feito para isso, certo? Mas na prática, depois, a longo prazo, eu ainda vou precisar de outro sistema, tá? Mas o outro sistema, muito mais lógico, simples, eficiente, fácil e estruturalmente viável eu vou imaginar isso aqui agora, olhando a tesoura de cima, planta baixa do nosso galpão, ok? Então, eu tenho uma tesoura aqui e outra tesoura aqui, olhando de cima, ok? Então, está aqui minha cumeira, certo? Beleza. Se eu tenho as terças aqui, ó, eu vou ter um problema. Por quê? Vão ter as terças aqui, beleza? Bom, a questão é, eu tenho uma carga aqui, ó, e a minha tesoura está apoiada aqui nas pontas, né? Minha tesoura está apoiada nas pontas, beleza? Tá? O que eu tenho problema disso? Bom, imagina que você chega numa fábrica, ok? E eles estão fazendo uma treliça, ok? Estão fazendo uma treliça lá, tá? Só que a questão é, em vez de fazer uma treliça, sei lá, com montante diagonal ou só diagonais, igual muitas vezes pode ser usado e até mais eficiente geralmente, tá? Eles não. Eles vão lá, montam a treliça e falam, nossa, a gente vai fazer isso aqui, vai fazer um galpão, não sei o que, tá? Chega lá, tem o banco superior, tem o banco inferior e tem um monte de montante. E você pergunta, tá, e as diagonais? Não, tá faltando perfil interno, a gente vai usar só montante, às vezes não vai usar diagonal. Qual o problema disso? Bom, que a estrutura aqui não vai ter resistência e ela vai dobrar rapidamente. Mesmo princípio aqui. Então, como que a gente garante a rigidez transversal? Como que a gente garante uma rigidez de uma treliça? Eu chego numa obra, ou chego numa fábrica, eu tenho uma treliça sem diagonais, que eu vou falar? Coloca a porcaria das diagonais, porque tem que ter diagonais para a estrutura funcionar. Da mesma maneira, eu tenho que ter barras na diagonal para a estrutura funcionar. A gente pode ter barras rígidas, tecnicamente, mas é muito mais eficiente a gente usar duas barras tracionadas e usar terça, ou uma treliça rígida para compressão, ok? Aqui, ó, assim, certo? Isso vai ser muito mais eficiente, entendido? Então, essa que é a nossa questão, certo? Como que a gente garante que uma estrutura não caia antes de chegar a qualquer carga? A gente tem que contraventar ela, contraventamento em X. O problema é que em muitas obras por aí, eles vão lá, colocam a primeira tesoura. Daí eles colocam umas cordas para travar a tesoura no lugar. Tá? Colocam cordas ali, amarram a tesoura no lugar que não tem problema. Colocar as cordas para a primeira tesoura ali. Mas a questão é, daí coloca a segunda tesoura e coloca só umas terças. Coloca 3, 4 terços numa tesoura inteira, ok? E já dá uma estabilizada. Beleza. E daí vão continuar montando o galpão, sem fazer o travamento em X. Isso aqui é maluquice, certo? Então a questão é, o que deveria ser feito é, beleza, montou a primeira tesoura, pode estaiar ela com cabos? Sim, desde que estaie, claro, para os dois lados, né? Porque não escolhe que sentido o vento vai vir.
Estaiou com cabo dos dois lados, beleza. Agora que eu tenho duas tesouras, eu vou fazer uma mega treliça de rigidez. Que é o quê? Que eu vou contraventar a nossa tesoura. A cada 2 terços, cada 3 terços, cada 4 terços, que vai depender do dimensionamento da estrutura, ok? Mas a gente vai ter um contraventamento a cada X terços, que vai ser dimensionado durante a obra, a gente tem que citar no projeto. Beleza? Ok, então, montei o primeiro pórtico, montei o segundo pórtico, coloquei as terças, pode ser só as terças do contraventamento, que liga os contraventamentos. Fiz o contraventamento, beleza. Agora eu tenho, se eu for imaginar aqui, mas eu tenho uma treliça que se vier um vento dessa direção, ela vai ter no mínimo 5 metros de altura. Daí você chega na obra e tem uma treliça com 5 metros de altura. Pô, não precisa se preocupar, uma treliça de 5 metros de altura vai ter rigidez até não poder mais. Ela vai ter uma resistência também muito alta, porque ela tem 5 metros de altura no sentido da carga. Ok? Se eu tenho 5 metros entre os pórticos, a treliça vai ter 5 metros entre os banzos, porque a treliça da esquerda é um dos banzos e a treliça da direita é o outro. Ok? E daí as minhas terças são o travamento, são os montantes, e meus contraventamentos em X ali, meus travamentos em X são as diagonais da minha treliça. Porque aqui eu tenho uma treliça muito eficiente. Agora eu tenho rigidez lateral. Agora não preciso mais dos cabos, porque eu tenho uma rigidez lateral pesada. Beleza. E agora eu faço a terceira tesoura e conecto com as terças na minha treliça da primeira e segunda tesoura. Eu tenho a quarta tesoura aqui, e eu conecto novamente. Daí a gente vai dizer, não, mas essas tesouras não estão travadas, porque não tem o X aqui. Não importa. Eu tenho um X rígido, e eu tenho uma conexão do lado, ok? Ela está conectada diretamente aqui. Então não precisa ser, eu não preciso colocar outro X aqui necessariamente. Claro, vai depender do projeto, colocar mais X pode ser mais eficiente, tá? Mas a questão é, se o projeto pede que tenha, sei lá, 4 pórticos em X, eu posso fazer só o primeiro pórtico em X, fazer o galpão inteiro e depois fazer o segundo, terceiro e quarto X da obra, que não vai ser um problema. Entendido? Então, por quê? Porque enquanto não for telhado a estrutura e não for levantado parede, nada do tipo, só o primeiro X suporta 25% dos esforços e ele tem muito menos que 25% da carga. Ok? Claro, a terça tem que ser dimensionada para compressão, todos os fatores e tudo mais. Essa é a questão base. Mas esse que seria o processo executivo. Entendido? Por que isso acontece na prática? Porque não tem supervisão, não tem conhecimento técnico durante a execução de uma obra. Mas o projeto é muito caro. Não. Ainda mais na obra que eu estava vendo, um projeto de um silo daquele tipo vai ser menos do que 1% do valor da obra. Eu já fiz muito projeto aí, sempre vai ficar, 1% do valor da obra sobra para fazer o projeto estrutural. Só que a questão é, tem que ter um projeto estrutural e tem que ter um engenheiro em campo. E mais crítico ainda, tem que ter um conhecimento de como é executado. Então, e claro, tem que ser de um estudo correto e tudo mais, tá? Você vai falar muito caro o projeto, a questão é, esse galpão cair vai ser muito mais caro, toda essa estrutura ali vai ter uma perda considerável, ok? Talvez dá para aproveitar alguma coisa, mas foi um custo bem considerável ali, ok? Muitos perfis vão ter que ser refeitos, ok? Então foi um custo gigante que teve ali, muito maior do que seria ter um engenheiro na obra para mandar fazer corretamente, entendido? Se você quiser saber mais sobre como realmente dimensionar essas treliças, a estrutura como um todo, como garantir a estabilidade dessa estrutura e como evitar que isso aqui caia, eu tenho um curso de dimensionamento de galpões metálicos onde demonstro justamente essa situação. Eu também tenho um curso de estruturas mistas de galpão metálico com pré-moldado, que geralmente é pilares pré-moldados, onde eu também demonstro isso, além de dimensionamento de pilares e de estruturas pré-moldados como um todo. Ok? O link dos meus cursos está aí embaixo. E por enquanto, fico por aqui e até a próxima.